em conta aquela referência assim. Como é que votou o governo Lula? Como é que votou a base governista? Ah, votou contrariamente, então São Paulo. Aí está resolvida a questão. Mas não era, aí tem a vontade aí, não era Sim. o que a gente queria, né? Acabou sendo um acordo caracu, né? Acabou sendo O próprio aquele... Polon foi ao plenário e falou, olha, o meu íntimo, eu sou advogado há 20 anos, meu íntimo eu votaria contrariamente. Mas a partir de pedidos, inclusive, recebi informações desencontradas de vítimas, de advogados de vítimas do 8 de janeiro. Mas quando veio a informação de que o presidente Bolsonaro mandou votar favoravelmente... O Polon sempre foi fiel, né? decisão. Sempre foi fiel ao Bolsonaro, sempre foi a postura dele. Entrou pela madrugada a votação do projeto de lei da dosimetria. Infelizmente, gente, não foi o PL da anistia ampla, geral e restrita, que seria o ideal enquanto a anulação de toda essa palhaçada que nos oprime e atinge desde 2019, com todos os inquéritos ilegais, enquanto a anulação de tudo isso não vem, eu tenho a certeza de que virá um dia, não sei dizer quando, mas virá um dia. Queríamos o PL da anistia, ampla, geral e restrita, não foi possível. Peguei lá informações com deputados que disseram, olha, aqui é aquela velha história, né? Lugar comum, é clichê, mas é a arte do possível, né? Era o que tinha para o momento, não teve muito jeito, e foi aprovado, né? E isso reduz apenas as penas dos condenados por crimes, entre aspas, né? Da tal trama golpista também, entre aspas. São beneficiados os manifestantes do 8 de janeiro, esses que foram julgados, entre aspas, aos lotes, né? A maior parte, 99%, sem direito à sustentação oral dos seus advogados, sem direito à ampla defesa, sem individualização de conduta, que é o principal, ninguém sabe quem fez o quê, quem invadiu o quê, quem quebrou o quê, quem não quebrou nada, né? Isso não foi esclarecido. Então, essas pessoas, os manifestantes, serão beneficiados, o Bolsonaro também. Há essa questão aí envolvendo o cálculo que o Paulinho da Fossa faz e o advogado de defesa do Bolsonaro faz, mas Bolsonaro também seria beneficiado. Como eu disse, a votação entrou pela madrugada, ela foi aberta a 1h38 da manhã, né, e o Hugo Mota, ele anunciou o resultado da votação às 2h25 da manhã. 291 votos a favor, 148 contra. Então agora vai para o Senado. O Davi Alcolumbre já avisou ontem, inclusive, no plenário do Senado, que ele pretende analisar esse PL ainda em 2025, ainda este ano, lembrando que o recesso parlamentar começa no próximo dia 17, daqui a uma semana. E o relator já está escolhido, será o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Bom, a aprovação desse projeto de lei, o número é 2162 de 2023, chamado PL da dosimetria, como eu falei no início, uma meia vitória para a oposição ao Lula, que orientou voto a favor da proposta, depois de muitas dúvidas, idas e vindas, mas orientou voto favorável, né? Até que seja possível, quem sabe, negociar um PL da anistia. E o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, né, PT do Ceará, aquele cujo assessor foi, eu preciso dizer isso, né, aquele cujo assessor foi encontrado no aeroporto de Congonhas com dólares e reais, né, na cueca. Que susto. Você falou outra coisa. Não. Aquele. O assessor dele, né? Esse movimento ficou estranho, né? Espalhou por ali. O governo orientou voto contrário, né? E os partidos do Centrão que ainda mantêm ministérios, eles foram responsáveis por dar 122 votos dos 291 favoráveis à aprovação. Então, republicanos, deputados republicanos, MDB, PSD e PP, 122 votaram favoravelmente. Todos os deputados do PT, do Partido Verde, da Rede, do PSOL
e do PCdoB votaram contra o PL da dosimetria. Foram 92 votos contrários dessa turma toda. Analisando friamente os números, né, sou realmente um especialista em área jurídica, em dosimetria de pena, também não sou um especialista em estratégia política, mas se você levar em conta aquela referência assim, como é que votou o governo Lula? Como é que votou a base governista? Votou contrariamente, então sou a favor. Aí está resolvida a questão. Mas não era, aí fiquem à vontade aí, não era o que a gente queria, né? Acabou sendo um acordo caracu, né? Acabou sendo o próprio Polon foi ao plenário e falou, olha, meu íntimo, eu sou advogado há 20 anos, no meu íntimo eu votaria contrariamente. Mas a partir de pedidos, inclusive recebi informações desencontradas de vítimas, de advogados de vítimas do 8 de janeiro, mas quando veio, né, a informação de que o presidente Bolsonaro mandou votar favoravelmente... Então, o Polon sempre foi fiel, decisão, né? Sempre foi fiel ao Bolsonaro, isso sempre foi a postura dele. E correta, né? Corretíssima postura. Mas eu acho que os deputados de direita, eles têm que ser honestos com as pessoas, tá? A atitude do Polon foi muito correta. Ou seja, era o que dava para fazer, mas não era o que nós queríamos. Ficamos frustrados, ficamos tristes de uma anistia parar numa dosimetria que basicamente não resolve nada, né? Porque tudo vai depender de quem? Do Alexandre de Moraes. Tem o tweet da Flávia Ferronato, ele é muito bom, porque ele coloca ali pontos importantes. Eu queria ler aqui com vocês, vou só botar aqui o meu óculos. Ela é advogada, então vamos ver. Sim, e ela tá por dentro aí do que tá acontecendo. Achei que foi o mais resumido, assim, botou os pontos principais. Uhum. Então ela botou ali, verdades e mentiras sobre o PL da dosimetria. Número 1, presos de 8 de janeiro passaram o Natal em casa? Desse ano, né, muito provavelmente não. Desse ano agora. Tem que passar pelo Senado. O PL tem que ser aprovado no Senado. Alcolumbre prometeu que será na semana que vem, tá? É possível que seja. Caso não seja alterado, porque ainda tem isso, precisa aí a sanção presidencial. Então, se for alterado, vai ter que votar as alterações e depois voltar para a Câmara também votar as mesmas alterações. Se não for alterado, vai ter que ainda a sanção presidencial. Se o Lula vetar, e o Lula pode vetar partes, tá? Volta para o Congresso ver se derruba o veto ou não. Se o Congresso derrubar o veto, né, ou o Lula não votar, né, vai ser publicado. Depois da publicação, né, o caso vai para as mãos de Alexandre de Moraes. Pouca gente está falando disso. Somente depois para o juiz de execução. Pode baixar mais um pouquinho. Então, esse é o panorama para vocês entenderem. Faltou só a última frase ali do número 1. E aí ela fala ali, ó, minha previsão é que isso aconteça em abril. Ou seja, se tudo der certo, talvez só em abril é que essas pessoas possam se beneficiar desse PL da dosimetria. Então, número 2 agora. Quem foi condenado até 17 anos já será solto? Por que ela está falando isso? Porque vai cair pela metade. Né? Então, a pessoa... Que havia aquela redundância de crimes, né? Exato. Então, a pessoa ficaria abaixo dos 8 anos. Tá? E aí, abaixo dos 8 anos, você ganha o semiaberto. É importante as pessoas entenderem que o tempo que as pessoas já ficaram presas também desconta. Por isso que vai ficar abaixo dos 8 anos. Porque alguém poderia dizer, não, mas metade é 8 anos e meio. Sim, mas é porque o tempo que já ficaram presos também desconta. Então, vai ficar abaixo dos 8 anos quem foi condenado até 17. Inclusive o tempo em que o Bolsonaro ficou em prisão domiciliar. Sim, tudo isso conta. Não tenho acesso a todos os casos, mas em tese sim, principalmente se a execução da pena for em abril, porque aí já vai ficar abaixo dos 8 anos. O presidente Bolsonaro sairá com 2 anos e 4 meses? Essa aqui é a informação mais importante desse tweet da Flávia. Não. Essa é uma mentira do Paulinho da Força. Ele sabe que Alexandre de Moraes vai aplicar o artigo de cumprimento
de, no mínimo, 50% em regime fechado. Ou seja, isso levaria o Bolsonaro a 10 anos. E aí, aí vai descontar, não sei se vai ficar abaixo dos 8, acho que não, porque ele não ficou 2 anos preso, ele teria que ficar mais um tempo para fazer o abaixo dos 8 anos, para aí sim poder desfrutar de algum benefício, tá? Então vamos lá. Número 4. O presidente aprovou o texto? Segundo o que o Sóstenes disse, sim. O presidente teria aprovado o texto e teria pedido que fosse sacrificado em detrimento à liberdade dos presos políticos. Ou seja, o Bolsonaro sabe que ele não vai ficar abaixo dos 8 anos. Tá? Aquele papinho de que ele só pensava nele, que queria anistia para ele, o que nunca se ouviu. Foi verdade. Nunca se ouviu do Bolsonaro, muito pelo contrário. Ele sempre disse, não preciso ser beneficiado, mas... Bolsonaro sempre escolheu... do 8 de janeiro, sim. Bolsonaro, todas as vezes que ele pôde, sempre escolheu cortar na própria carne. Tá? Eu acho uma grande injustiça quem fala o contrário. E a prova é a seguinte, ele voltou dos Estados Unidos. Poderia ter ficado aqui. Número 5. Os presos serão inocentados? Não. Eles só não ficarão na prisão. Estarão em regime semiaberto. Por quê? Porque vão estar com abaixo de 8 anos de pena. Tá? Podem sair somente durante o dia e durante a semana. E ainda muitos terão a multa de 30 milhões de reais cada para pagar. Ou seja, abaixo de 8 anos, você vai ter o semiaberto. A pessoa sai durante o dia e à noite ela vai ter que voltar para a prisão e o fim de semana ela passa na prisão. Então, infelizmente, é isso que foi votado ontem. Tá? Não é uma notícia boa, não é para se comemorar, tá? Não é para se comemorar, não foi uma vitória da oposição, foi uma derrota da oposição e uma vitória do Centrão. Tá? Foi uma vitória do Centrão, porque o Centrão vai utilizar disso daí como capital político. Então, só beneficia o Centrão e, óbvio, humanitariamente falando, se tudo isso que nós falamos der certo, algumas pessoas vão ficar beneficiadas, mas longe de ser o que deveria ter sido esse PL. O deputado José Medeiros, deputado federal José Medeiros, respondeu, parece que é o Didi Redpill, e o Didi Redpill postou no X dele, uma resposta muito honesta sobre a questão do PL, né, da dosimetria. Se a produção já tiver aí, produção, se conseguir colocar a fala do deputado federal José Medeiros, eu acho que eu já mandei aí. Deixa eu ver se... A produção está colocando aí, Bob? Não? Senão eu... Você tem um link, mano? Eu tenho aqui. Só marcar aqui para o pessoal colocar. E aí a gente... Já tá. Aí, vamos lá, vamos ouvir. Nós também estamos aqui com gosto de caixão velho na boca. Mas a grande realidade, meu amigo, é que a coisa não tá boa. Todo mundo aqui muito preocupado pelo seguinte: não adianta tampar o sol com a peneira. Nós não temos mais a retaguarda dos Estados Unidos. O Eduardo, infelizmente, ficou sem apoio, sem retaguarda financeira. Nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas famílias continuam aqui presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe-se lá se sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas pessoas que poderiam
se soltar presa, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2 da manhã, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso. Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. Exatamente. Essa fala tá saindo aí normal, né? Essa fala final dele eu acho que é uma das coisas que mais me deixa frustrado, né? Eles ainda vão querer dizer que foram benevolentes ao aceitar essa redução da pena, né? Lembrando, o José Medeiros trouxe outro detalhe importante. Cada advogado de cada um dos presos vão ter que pleitear, né? Vão ter que entrar com recurso sobre esse PL da dosimetria no momento em que ele for publicado.